olha, ainda falando sobre Lula, uma pesquisa Datafolha aponta que a maioria da população considerou justa a soltura do ex-presidente no começo de novembro, após decisão do Supremo Tribunal Federal, que alterou o entendimento sobre prisão após condenação em segunda instância. O levantamento mostra que 54% dos entrevistados entendem que a libertação do petista foi justa, comparado a 42% que a consideram injusta. Outros 5% dos entrevistados disseram não saber. Na pesquisa, o Datafolha ainda perguntou aos entrevistados se eles confiam nas declarações do ex-presidente. Aqueles que dizem não confiar nunca chegam a 37%, enquanto outros 25% afirmam que sempre confiam. Os que afirmam que às vezes têm confiança no que fala o petista formam 36%. Né? Eu acho que eles têm uma trajetória de muitos erros e os erros não me parecem tão randômicos, aleatórios. Ou seja, o erro tem um viés sistemático e esse viés tem uma inclinação preferida à esquerda. Né? Veja, nós tivemos mais do que uma pesquisa, né, que entrevista ali algumas pessoas e tudo, nós tivemos a pesquisa das urnas há pouco tempo, né, um ano atrás. E essa pesquisa deu mais de 10 milhões de votos extras a Jair Bolsonaro em relação àquele que era o preposto indicado por Lula. Ou seja, Lula usou a sua palavra para indicar o seu voto. Votem em Fernando Haddad. E o Jair Bolsonaro, que segundo essa pesquisa tem menos credibilidade que Lula, levou 10 milhões de votos a mais. Então eu acho que isso é um fator muito mais robusto de análise de quem a população realmente confia do que a pesquisa do Datafolha. Podemos fazer outros testes também. Podemos soltar Bolsonaro e Lula no meio da rua, no meio da central do Brasil, no Rio de Janeiro ou no Maracanã, em algum lugar desses com muita população, com muito povo, e ver também qual é a reação. Né? Eu acho que se o Bolsonaro topasse esse desafio, eu tenho certeza que o Lula não toparia, né? E por bons motivos. Então, veja, eu prefiro realmente olhar essas pesquisas com uma certa desconfiança. Eu entendo também, e feita essa ressalva inicial, eu entendo também que nunca devemos, e é uma premissa minha ao fazer análises políticas, nunca devemos subestimar a estupidez de uma parcela da população brasileira. Tem 7%, segundo pesquisas, que acreditam no terraplanismo. Pode ter 10, 15, até 20% que acreditam no Lula. Né? Vai saber. Eu acho que o terraplanismo é mais crível do que o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, veja, cada um é livre para acreditar na besteira que quiser. Nós somos livres também para julgarmos quem acredita nessas besteiras após tantas provas contrárias. Fala, Denise. Eu acho que a pesquisa mostra mais ou menos até o resultado das eleições, com exceção dessa parte específica em relação a se confiar mais no que o Bolsonaro diz ou que o Lula diz. Agora, me chama a atenção a tentativa de se manter sempre essa polarização no país. A pesquisa coloca como foco os dois. De um lado Bolsonaro, de outro Lula, e a gente precisa sair dessa armadilha. Eu acho que é uma coisa muito nociva para o Brasil você ter sempre essa polarização, porque nunca se vai chegar a uma discussão em termos de equilíbrio. De se buscar outras alternativas, de se ter uma maturidade, inclusive na discussão política, que sempre fica aquela história de nós contra eles, inclusive as pesquisas colocam isso. Nós tivemos recentemente a divulgação de uma pesquisa que colocava, inclusive, o que aconteceria numa eventual disputa direta em eleições entre o ex-presidente Lula, que agora não pode sequer ser candidato por causa da questão da ficha limpa, e o atual presidente Bolsonaro. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de focar os dois, porque tem outros personagens aí participando da vida política brasileira e nós estamos bem distantes ainda das eleições. Não é questão de acreditar mais em um ou em outro, é questão do que você tem como realidade. Josias. Eu não tenho as mesmas dúvidas que o Constantino tem em relação ao Datafolha. Conheço o Instituto, conheço por dentro, sei como opera, sei que é um instituto sério. E, evidentemente, que todo instituto de pesquisa está sujeito a erro, mas o Datafolha não é um instituto venal, é um instituto correto.
O que eu achei bastante irônico, uma suprema ironia, é que no mesmo dia em que vem à luz essa pesquisa, informando que 54% dos brasileiros consideram que foi justa a libertação do Lula, vai ao asfalto uma nova fase da Lava Jato. É uma fase que envolve o Fábio Luiz, o Lulinha e 2 sócios dele, mas acontece contra um pano de fundo no qual piscam em neon os nomes de uma pessoa e de um lugar. A pessoa é o Lula, o lugar é o sítio de Atibaia. O Lula foi recém-condenado na segunda instância a mais 17 anos de cadeia, justamente no processo sobre o sítio. E ele correu às redes sociais para comentar a nova investida da Lava Jato. Chamou a operação de espetáculo, disse que os procuradores são viciados em holofotes e perseguem os seus filhos e a sua família. Não disse nenhuma palavra sobre a fortuna do filho, não disse nada sobre a suspeita de que o sítio foi comprado com verba suja. O Lula já tentou de tudo para demonstrar a sua inocência, mas tudo não quis nada com ele. E sem a benevolência do Supremo, o Lula estaria agora na cadeia, não no Twitter ou no palanque. E a opinião pública talvez não confundisse um certo ex-presidente com um ex-presidente certo. Não pode ser certo um político que utiliza uma dada propriedade como se fosse propriedade dada. Nesse contexto, os patriotas que alegam no Supremo e no Congresso que a prisão na segunda instância fere o princípio da presunção de inocência, eles não conseguem senão demonstrar que na política o cinismo pode ser uma forma de patriotismo. E esse cinismo serve para confundir a opinião pública. Mas os fatos se impõem. Então, quero crer que, com alguma pressão, pode demorar um pouco, mas nós vamos restaurar a prisão na segunda instância. E restaurada a prisão na segunda instância, o Lula é um duplo condenado na segunda instância. Então, ele voltará para a cadeia. E os fatos, essa deve ser a torcida de gente séria, devem prevalecer sobre as versões falsas. Constantino. Não, é só para deixar claro que eu não imputei má fé ao Instituto Datafolha. Eu acho que tem várias possibilidades de erro. Eu apenas apontei que os erros sistematicamente têm um viés. E isso pode se dever a várias coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, pesquisas sobre a presidência, a eleição para a presidência, apontavam o Trump subavaliado porque muita gente não respondia, tinha vergonha, havia uma intimidação do mainstream, enfim. Tem vários motivos que podem explicar isso. A era das redes sociais mudou um pouco o jogo e os institutos de estatística talvez estejam com um pé no passado e isso gere distorções. Eu apenas apontei para um dado que eu acho que é um dado da realidade, de que sistematicamente há uma sobrevalorização dos nomes de esquerda e uma subestimação em relação aos nomes mais à direita. Sobre o que a Denise falou, eu concordo 100%, tá? Eu acho que muitas vezes a pergunta também tem isso, né? A pergunta das pesquisas tem um viés, às vezes, na origem, na forma que ela é feita, na ordem. Há uma indução, né? E eu acho que a própria indução está aí, né? Essa tentativa de forçar a barra, criando uma polarização eterna e excessiva entre petismo e bolsonarismo, como se não existisse nada no meio do caminho, né? Isso já é parte de uma narrativa, né? Uma narrativa interessada. Então, eu acho que nós devemos, sim, tomar algum cuidado com isso e, sem dúvida, o Brasil iria melhorar bastante se conseguisse deixar para trás essa mentalidade tribal, binária, de que existe apenas Lula e o seu antípoda, o anti-Lula, que é Bolsonaro. Ou seja, de certa forma, ainda é o resultado ou o filhote político do outro. Existe como uma candidatura potente e vencedora, tanto que foi vencedora, por conta das trapalhadas excessivas do outro. Seria muito positivo para o Brasil se pudesse debater projetos de forma mais serena e com algum grau de moderação aí também, centro-esquerda, centro e centro-direita, sem necessariamente cair em extremos.